Fala pessoal, bom dia. Fiquei de gravar um vídeo sobre o novo disco, o muito provável novo disco do Rodox. É aquela coisa, né, cara? Eu achava impossível o Rodox voltar. Voltou, tá sendo um sucesso, um fenômeno. Gravei um vídeo sobre isso. Quando voltou, eu falei, meu, se for só pra uma turnê, legal já. Se servir pra postarem um material novo aí, de qualidade no YouTube, no Spotify, cara, porque o Rodox foi uma das bandas mais massa de todos os tempos do Brasil. Não tinha nada de conteúdo bom, nada, cara. Nada. Muitos poucos registros, né, na internet, no YouTube. Então se o Rodox voltasse já e lançasse pelo menos um show com qualidade de DVD aí no YouTube, lançasse um disco ao vivo no Spotify, já teria valido a pena, sabe? Cara, era forçar demais a barra, né? Até já fiz um vídeo sobre um provável disco novo do Rodox, mas assim, de verdade, eu achava que não ia rolar, cara. Eu achava que poderiam gravar no máximo um single, ou às vezes um EP de 3, 4 músicas no máximo, né? Mas, pelo que eu vi, um corte de uma entrevista, e Rodolfo disse que é inevitável que o Rodox lance um disco novo. Ou seja, é quase que impossível o Rodox não lançar um disco novo, porque o pessoal tá na pegada, o pessoal tá todo animado, eles estão todos animados. Cara, vai rolar, e eu não consigo nem imaginar como vai ser isso. E esse vídeo agora é um convite pra gente pirar um pouco a nossa imaginação e conversar um pouco sobre um possível novo disco do Rodox. Que caminhos isso vai tomar, cara? Porque às vezes a gente acha, vai ser... O terceiro disco do Rodox vai ser parecido com o primeiro ou segundo. Será, cara? 20 anos depois, você acha mesmo que um terceiro disco do Rodox vai ser parecido com o Estreito e parecido com o segundo disco? Eu acho pouco provável, cara. Por mais que eles peguem, e tinha umas ideias massas ali, né? Um protótipo do terceiro disco. Pode ser que seja alguma coisa reaproveitado, mas esses caras mudaram, amadureceram tanto nesses anos, cara. Eles viveram tantas coisas em tantos sentidos, em tantos níveis diferentes. Cada integrante ali é muito diferente um do outro, em todos os níveis, em todos os sentidos diferentes também, tipo, e é difícil imaginar que o Rodox no terceiro disco não sofra mudanças significativas, e eu não coloco isso como uma coisa negativa, pessoal, veja bem. Continuar animado da mesma forma, e eu tenho certeza que mesmo que mude, vai vir algo legal pra caramba, porque assim, o Rodolfo Abrantes é um cara que eu confio muito em muitos aspectos. E principalmente um dos aspectos que eu confio no Rodolfo é musicalmente falando, criativamente falando, cara. Eu sempre fui fã dele, cara. Eu acho que ele tem muito talento pra composição no geral, sabe? No Raimundos, ele arrebentava. É igual o Tico Santa Cruz falou, cara. O cara tem o toque de Midas ali, ele coloca a mão e ele cria coisas sensacionais. No Raimundos, ele falando sobre promiscuidade e imoralidade, era massa demais, né? Eu fui pro Rodox, fez música massa demais, foi pra carreira solo falando de Jesus, assim, de Bíblia, e fez coisa massa demais. Então é um cara que eu confio muito musicalmente falando, e é difícil imaginar que caminhos que um disco novo do Rodox vai possivelmente caminhar. Primeiro, falando um pouco dos integrantes de forma geral. Você tem o Fernandão, que talvez seja o cara que nesses anos mudou menos, assim, não sei. Eu não acompanho a carreira artística, musical do Fernando. Em que projetos ele estava envolvido, o que ele anda ouvindo, assim, tipo... Mas eu acho que ele é um cara muito do som pesado mesmo, então... Ele é um cara que vai sempre trazer uma pegada mais pesada pra banda, né, provavelmente. Você tem o Vitor Pradella, que um ponto muito bom dessa formação atual é ter trazido o Vitor, que ele tem muita familiaridade, muita ligação com o Rodolfo musical. Ele é um cara que
que acompanha o Rodolfo desde o primeiro disco solo do Rodolfo, Santidade ao Senhor. Então isso é muito bom. E o outro ponto bom do Vitor, ele é criativo, ele toca muita guitarra, ele traz um elemento pro Rodox que eu acho que o Rodox carecia um pouco, que é um pouco essa guitarra solo. O Rodox sempre foi muito pobre de solo de guitarra, né? E o Vitor é um ótimo guitarrista solo. Então espero que nesse possível disco novo ele tenha liberdade para fazer uma música ou outra com um solo bom de guitarra. E ele é um cara que ele caminha muito, ele consegue fazer um som mais leve, mas ele, como o Rodolfo mesmo diz, ele é um cara que também sabe tocar sujo. Ele tem uma pegada pesada também, rock and roll, Vitor Pradella, então um ponto super positivo para essa nova formação atual. O Patrick, que eu critiquei a escolha dele em alguns aspectos ideológicos, espirituais, religiosos, mas como músico, né, pessoal, é inquestionável a qualidade do cara, o repertório do cara, a experiência do cara. Então, já é um integrante que, musicalmente falando, já destoa um pouco, assim, o disco novo. Essa ideia, será que vai vir um hardcorezão cru, puro, com o Patrick? Ou será que ele vai trazer já elementos diferentes, né? Um cara que também tem muita experiência aí, é um cara que já não é mais do hardcore, né? Acho que ele já, em algum momento da vida dele, ele já foi do hardcore. E hoje ele tá, eu acredito que um som muito mais leve, né? E talvez ele traga mais características nesse sentido, né? De uma coisa mais melódica, mais leve. O Pedro Nogueira eu tô por fora, cara, não conheço nada dele. Mas eu acredito que o Pedro seja um cara muito assim... O que o Rodolfo passar pra ele vai tocar e... Não é um cara muito de treta não, né? Acho que ele é um cara bem sossegado. Deixa eu tirar um pouco aqui o carro do sol que tá ardendo na minha cara. E o último cara, o mais importante, o Rodolfo, o próprio Rodolfo, né? Que eu acho que é o cara que... Ele percebeu muito esses últimos anos que... Cara, é muito interessante essa caminhada do Rodolfo, porque ele começa no Raimundos muito pesado, ele vai pro Rodox, ele se converte, mas ele continua achando que ele tem que fazer um som pesado cristão, mas como uma imposição, assim, não era algo tão do interior dele, mas ele sente que ele tinha aquela obrigação de continuar fazendo um som pesado, tipo assim, mostrar que, meu, eu me converti, mas ainda sou do peso, ainda uma coisa muito mais talvez com orgulho. Só que em algumas entrevistas ele confessa que no fundo ele já não estava curtindo muito. No fundo ele queria se afastar do peso, sabe? O peso para ele naquele momento estava ligado à antiga natureza dele. E por isso que quando ele acaba com o Rodox também ele vai se afastando do som pesado, daí ele se permite experimentar ali em vários, né, meu? Pra quem conhece. E uma dica que eu dou pra você, cara, se você é fã de Rodolfo, fã de Rodox, cara, se aprofunde na carreira solo dele. Se você não é cristão, se permita conhecer a carreira solo dele, os 4 discos dele, mais os ao vivos. Não tem como você, daí a minha opinião, não tem como você entender bem, talvez, o que vai vir do terceiro disco do Rodox, sem você conhecer bem essa carreira solo do Rodolfo. Esses 20 anos, né, cara? Deixa esse preconceito de lado, deixa essa intolerância religiosa de lado e vai conhecer os discos. Que eu falo pra você, cara, tem muita coisa boa ali. E se você não for crente, talvez você, se Deus quiser, seja impactado pela mensagem do Evangelho, se converta, seja salvo. E daí ele faz essa caminhada, cara, que ele vai ele chega até um extremo oposto de gravar começar a gravar música só voz e violão, fazer apresentações só voz e violão, pregação. E depois ele começa a sentir, depois parece que ele se resolveu assim com um som pesado desses últimos 2 anos, e ele começa a perceber, cara, que ele tem um dom ali realmente pro peso, e todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabia disso, que o Rodolfo ele manja muito bem do rock pesado. Ele começa a sentir essa necessidade, não, porque tá na alma do cara ali, né, cara? Essa paixão pelo rock, né? Todo mundo que é do rock sabe disso, né, cara? Tipo assim, eu me converti e eu vou procurar bandas cristãs de rock pesado, entendeu? É difícil você fugir disso.
E o Rodolfo, cara, então daí fica a grande dúvida. Eu acho muito difícil esse possível novo disco do Rodox ser muito parecido com os dois primeiros. Eu acho que vai manter algumas características para não fugir totalmente, mas vai vir muito rico de novas influências, novas ideias, novas estéticas, novo som, novo contexto, novo conceito. Isso me deixa animado, cara, assim, ansioso pra escutar isso, cara. Talvez venha com uma sonoridade mais moderna, talvez influência de um rock pesado mais moderno. Talvez venha o Rodox, ele o segundo disco, principalmente o primeiro ainda tem Dia Quente e Quem Tem Coragem Não Finge, mas o segundo disco é mais pesado, ainda assim, tem menos baladas, né? Tem beat punks e De Costas para o Mar e Foi Bom Esperar, que são músicas um pouquinho mais leves, mas nada muito leve, né? Talvez esse terceiro disco, quem sabe, venha mais baladas, coisas mais leves ainda, influenciados por essa carreira solo do Rodolfo, entendeu? Algumas coisas mais melódicas, mais experimentais nesse sentido. Talvez menos um rock pesado extremo, quem sabe, talvez uma música ou outra, mas algo mais plural nesse sentido, mais eclético, assim, de você flertar bastante com coisas mais suaves, mais melódicas e ter uma música ou outra mais, talvez um pouco de influência de metal, um hardcore mais pesado e talvez algumas ali no pop punk, hardcore melódico, né? Agora uma coisa que, outro ponto que me deixa muito curioso são as letras, cara, porque o Rodox, veja bem, pessoal, o Rodolfo cria o Rodox bem ainda durante o processo de conversão dele. No primeiro contato com o evangelho. Então você, quem entende um pouco mais da palavra de Deus, vê que tem muito ali de filosofia cristã, muito, mas ainda é meio ingênuo, assim, meio cru no entendimento bíblico, o Rodox, né? Você vê que tem coisa ali de essa ideia da conversão, da mudança de vida, da nova vida, de deixar o velho homem para trás, de lidar com essa nova vida e tal. Fala do sentimento de alegria, de paz que a salvação te dá, que Jesus Cristo te dá. Mas em relação ao entendimento bíblico mais profundo, você vê que não tem tanto ali ainda, comparado à carreira solo do Rodolfo. Na carreira solo do Rodolfo, você já vê que já é outro nível de maturidade bíblica, né? De conhecimento bíblico. Ele já traz várias referências bíblicas sólidas. Você vê muitas menções à volta de Cristo, ao fim dos tempos. E o que me deixa ansioso e com expectativa é como vai ser as letras desse terceiro disco do Rodox, que hoje é um Rodolfo muito mais maduro biblicamente, muito mais maduro espiritualmente, cara que tem muito mais entendimento, conhecimento da palavra de Deus, o cara que tem muito mais discernimento sobre a realidade do mundo caído, as realidades espirituais disso, um cara que manja muito mais de escatologia, da volta de Cristo, e como ele vai lidar com isso nesse terceiro novo disco do Rodox, que é uma banda que tem que chamar a atenção do meio secular, que tem que chamar, que vai ter que fazer essa ligação com esses integrantes ali que não são crentes ainda, né? Não são cristãos ainda, com exceção do Vitor Pradella. Cara, vai ter que ter esse jogo de cintura, o Rodolfo vai ter que fazer esse meio de campo, e eu acho que ele é um cara muito talentoso para isso, um cara muito capaz disso. Só que me deixa, cara, eu tô animado, realmente. Se esse disco novo do Rodox for lançado, eu tô muito animado. E ainda me deixa, né, voltando um pouco àquele assunto da polêmica do Patrick Laplan e tal. No ano que, cara, esse ano tem de arder muito mais, pegar muito mais fogo por questões de eleitorais, políticas, e daí já flora toda a questão religiosa, ideológica. Como vai ser os caras, às vezes, entrando em estúdio, lidando com tudo isso. O Rodolfo, que ele tá muito mais pra um lado mais conservador, né? Principalmente cristão. O Patrick, a gente sabe, a gente entende que ele é mais progressista. Será que vai ter troca de farpas aí? Será que eles vão lidar bem, né, cara? A gente sabe que são duas cosmovisões, dois universos totalmente diferentes. E a galera fala, tem que deixar de lado, né, cara? Mas a gente sabe que pode sim gerar atritos, pode sim gerar
problemas, cara. Então, se for da vontade de Deus mesmo que o Rodox continue, grave um novo disco, que o Rodox continue com essa formação, que eles tenham sabedoria, que o Rodolfo tenha sabedoria, mansidão, domínio próprio para lidar com tudo isso. Com muita qualidade, beleza? Gente, é isso. Esse é o meu primeiro vídeo sobre o provável disco novo do Rodox. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Leiam a Bíblia, não tenham ídolos. Um grande abraço, Deus abençoe vocês. Falou!